Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Bom, pessoal, eu quero falar com vocês agora sobre o consumo da nova Lander, tá? Bom, ela passou dos 2.000 quilômetros. Eu fiz o amaciamento conforme o manual orienta, né? E agora eu quero falar como é que está o consumo dela. Primeiro, eu dividi esse vídeo em 3 dias. Só que o primeiro dia foi muito curto. Eu abasteci, zerei os marcadores do Trip 1, Trip 2 e o consumo médio, tá? Que é o meu costume, né? E aí quando eu decidi gravar o vídeo, eu já tinha rodado 11,6 quilômetros. E aí eu verifiquei que estava dando um consumo médio de 32,4 quilômetros por litro. Só que eu sinceramente não me atentei à velocidade. Eu andei normal, tranquilo, algumas aceleradas e tal. E um posto próximo da minha residência. Então eu não me liguei muito nesse consumo. Então o primeiro dia ele não conta muito, tá? E aí no segundo dia, o que eu fiz? Eu zerei o marcador do Trip 2, né? Eu falei, não, vou manter o Trip 1 porque vai marcar toda a minha distância com o tanque atual. Então eu zerei o marcador do Trip 2 e zerei o marcador também do consumo médio, né? Para poder verificar quanto que eu iria marcar de consumo e tal. Só que esse segundo dia eu decidi fazer um modo realmente econômico, tá? Aonde eu não iria colocar uma velocidade alta, tentaria fazer uma condução bem tranquila, tá? E eu me atentei em realmente controlar a velocidade e a minha aceleração. Então, nesse segundo dia, eu rodei numa média de velocidade de 85 a 90 km por hora. Tá? E nas baixas velocidades, engarrafamento, eu dosei a aceleração. E aí eu consegui fazer um consumo muito melhor, né? É lógico que essa condução não é a minha condução habitual. Eu não sou um cara de correr excessivamente, mas eu também não ando devagar. E aí eu percorri 41,3 quilômetros, tá? E eu verifiquei que eu fiz um consumo de 34,6 quilômetros por litro, tá? Então essa foi a primeira parte do segundo dia. No retorno, né, para minha residência, eu percorri, né, somando a primeira parte do dia e a segunda, eu percorri um total de 118 km, 118,2 quilômetros, conforme vocês vão ver no Trip 2. E eu fiz um consumo médio de 34,8 quilômetros por litro, tá? Então, fazendo uma condução bem tranquila, 85, 90 por hora no máximo, andando na direitona na Avenida Brasil, trânsito engarrafado, não fazendo uma velocidade excessiva, uma aceleração excessiva, né? Eu fiz aí 34,8 km por litro. E aí, no terceiro dia, zerei novamente o Trip 2, zerei novamente o marcador de consumo médio, e aí eu decidi fazer a minha tocada, a minha condução normal, tá? E essa minha condução normal, ela envolve aí uma velocidade média, com trânsito livre, lógico, de 90 a 100 km por hora. E aí dá algumas esticadas, uma hora você chega a 110, 115, mas volta para o 100, tá? E aí eu vi que realmente chegou bem próximo do meu consumo médio, tá? E também teve um pequeno agravante, que na hora do almoço eu precisei me deslocar a 15 quilômetros do trabalho durante o engarrafamento e eu precisava chegar em no máximo 25 minutos. Então eu tive que dar umas esticadas, mais aceleradas, mais fortes,
E no final, eu te percorri nesse terceiro dia 120,6 quilômetros, tá? E eu fiz uma média de consumo de 31,7 quilômetros por litro. Então, eu andando sem me preocupar com o consumo, numa velocidade aí de 90, 100, algumas esticadas a 110, 115, mas reduzindo, não mantendo uma velocidade constante alta, eu vi que o meu consumo ficou nessa faixa de 31,7, tá? E é aquela história, o consumo da moto, do veículo, depende muito da tua condição, tá? Se você acelera muito, se você coloca muitos 1000 giros no motor, o RPM alto, o consumo vai ser mais alto, não tem jeito. Uma velocidade final mais alta, a não ser que a velocidade constante, mas vai aumentar o teu consumo. Então, com relação a isso, você vai ter um consumo maior. E aí, nesses 3 dias, eu percorri 250 quilômetros, fiz essas 3 avaliações para ver como é que seria o meu consumo de acordo, né, com essa condução, tá? Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o meu consumo médio de acordo com a condução. Quanto mais você acelerar, mais você vai consumir. Mas eu ainda acho a moto econômica sim para uma 250, tá? Então, quem gostou, dá o like, dá o joinha, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.